Que hoje a gente precisa ser. Deus abençoe você que assiste. Nós vamos hoje para a palavra do Senhor Jesus na festa de Shavuot. A glória do Senhor está poderosa aqui na casa. É ou não é? Quem já sentiu a presença do Senhor Jesus? Depois você está assistindo esse vídeo aí, você perdeu. Amém? Graças a Deus. Vamos lá. Olha só, para a palavra de Deus. É interessante, né? Abra a palavra do Senhor Jesus lá no livro, me ajuda aí, né? Lá no livro de João 14, o Evangelho de João, capítulo 14. Aleluia, Deus é poderoso, viu? Você acredita que Ele é poderoso? Quem se preparou para esse dia? Eu me preparei, eu fiz até um jejum essa semana aí eu fiz um jejum essa semana. Quarta-feira veio uma moça aí Deus me usou para falar com ela. Ela estava afastada do Evangelho. Aí a gente fez a oração para ela voltar, né? Mas está aqui. É difícil. Falou que ia vir, mas amém, graças a Deus. Deus, ele tem um encontro com quem está aqui. Aleluia. Amém? Olha só, no livro de João, no capítulo 14, o Senhor Jesus, ele vai falar de algo do qual ele ainda não tinha falado até o momento. Ele vai falar sobre o Espírito Santo, porque os discípulos estavam andando com ele e Jesus já sabia que estava se preparando. Só que é uma Bíblia? Tem a Bíblia aqui. Então vamos lá. Então Jesus, ele sabia que estava próximo da crucificação. Então ele chamou os discípulos dele e começou a falar assim: ei, vocês precisam acreditar que está chegando o tempo e eu vou para o Pai, porque de lá eu vim, então de lá eu preciso voltar. Só que da mesma forma que eu me despi da minha glória e vim aqui e me tornei homem igual a vocês, eu vou subir para o Pai. Só que tem um detalhe: quando eu subir para o Pai, vai descer o Espírito Santo de Deus, o Consolador, e ele vai estar com vocês. Aí eles ficaram sem entender. Aí Jesus vai começar a explicar. João 14, versículo 15. Olha que interessante. Primeiro que Jesus fala assim, ó, versículo 15: se me amas, guardareis os meus. Então vamos lá, vamos entender primeiro aí. Para você provar que você ama Jesus, você precisa guardar a palavra dele. Muitas pessoas falam que ama Jesus, nem na igreja vem, nem lê a palavra, nem busca a Deus. E como é que ama? Então vamos lá, primeira coisa que a gente precisa entender: os que amam o Senhor Jesus guardam os mandamentos. Quem guarda os mandamentos aqui? Então é um sinal que você ama Jesus. Aí ele vai começar a falar. Então é o seguinte, versículo 16: já que vocês me amam, então eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Aleluia. Por que esse negócio aumenta assim de repente? Então ele falou: eu enviarei outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Aleluia. É só de vez em quando? Mas tem gente que não dá nem um bom dia para o Espírito Santo. Tem gente que nem conversa com o Espírito Santo. E ele é bem claro em dizer aqui, ó, é para sempre. Todos os dias, quando você fizer assim, ó, você fala assim: obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor tem me dado força e tem me sustentado. Então ele vai dizer assim: a fim de que estejais convosco para sempre. Então o Senhor Jesus já mentiu? Então acredite você ou não, muitos aí fora tem até a igreja que fala que o Espírito Santo é só daquele tempo, não é mais não. Mas então, então tem que rasgar essa página da Bíblia, porque ele falou que é para sempre. Não é para sempre? Ele mesmo falou: e esses sinais seguirão aos que creem. Aí por que não segue essas pessoas? Porque não creem. Primeiro detalhe, tem que crer. Então vamos lá. Ele vai enviar para estar conosco para sempre. Versículo 17. O que? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Olha só, por que o mundo não pode receber esse Espírito?
Porque não crê, já está na fiação, hein, varão? Porque não crê e não segue os mandamentos. Primeiro você precisa seguir os mandamentos e crer no Senhor Jesus. Então Jesus ele já fala, o mundo não pode receber. Tipo assim, eu estou até disponível, mas o mundo não crê, o mundo não obedece, como é que eu vou fazer isso? Não tem como. Então ele fala isso, ó, que o mundo não pode receber, porque não vê, porque o mundo aí fora é carnal, e o mundo só acredita no que vê. Se eles não vê, e o Espírito Santo você não vê, você sente a presença dele e a manifestação do poder dele, você não vai ver. Aí ele vai falar, nem o conhece. Por que não conhece? Porque não tem relacionamento, não acorda, não dá um bom dia, não conversa com o Espírito Santo. Você acorda, tem gente que a primeira coisa que faz é já ver o story do Instagram, ou já ver o WhatsApp, ver se tem uma notícia de desgraça, porque de boa não vai ser. Você não vai abrir seu WhatsApp e vai estar lá, ó, você recebeu um Pix de 5 mil reais. Vai? Podia chegar, né? Então, o que acontece? Mas a pessoa acorda e nem fala um bom dia, Espírito Santo. Obrigado, Jesus, por mais uma manhã que eu estou de pé. Não conhece, não tem intimidade. Vírgula, lembra? Ponto e vírgula. Vós, aí Jesus está falando para quem? Para os discípulos. Quem é discípulo de Jesus aqui? Aleluia. Só tem um discípulo aqui, eu acho. Então ele falou assim, vós o conheceis. E ele está falando para os discípulos, né? Então vós o conheceis, porque ele habita convosco. Amém. E aleluia, e estará em vós. Agora vamos entender esse versículo final, que foi o que me chamou a atenção. Olha só, primeiro você precisa guardar os mandamentos, crer no Senhor Jesus. Aí você já se destaca do mundo. Aí você já está preparado para poder receber o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo. Aí só que ele fala assim, ó, está falando para os discípulos, porque ele já habita em vocês. Imagina os discípulos falando assim, peraí, porque o verbo habitar está no presente. Ele já habita, aleluia. O que eu estou dizendo para você, se você tem guardado os mandamentos do Senhor, se você acredita nele, o Espírito de Deus já está em você. Lembra aquele louvor? Ele está em você, o Espírito Santo ele está em você. Você só precisa ser selado com a promessa. Aleluia. Então Jesus fala assim, o André, o João, o Pedro, ele já está em você. Aí eles, não estou vendo, incrédulo, né? Não estou vendo. Ele já está em você, acredita. Aí agora ele vai mudar o tempo. Aí ele fala assim, ó, porque ele habita convosco e estarás em vós. Mas peraí, agora ele mudou o tempo. Por quê? Para o Espírito estar em nós, ele precisa ir para o Pai para ser glorificado, para descer o Espírito Santo da promessa. Então você vê que nessa frase final tem dois tempos. Primeiro ele fala que ele habita, só que depois ele fala que estará. Então primeiro ele habita, aí conforme ele vai habitando, aí você vai guardando o mandamento, você vai querendo mais, você vai tendo fé, mais e mais fé. Porque ele não é um peregrino. Peregrino é quem só vai de vez em quando lá. O Espírito de Deus não é assim. Na verdade, muitas das vezes somos nós que somos assim, só aparece na casa de Deus de vez em quando. Aí como é que o Espírito Santo vai habitar dentro de você? Agora os discípulos não. Os discípulos tinham renunciado à vida para andar com Jesus. Então tipo assim, já estou guardando os mandamentos, porque Jesus guarda, então estou guardando também. Então eles já acreditavam em Jesus. Então o Espírito de Deus já estava nele. Só que eles tinham o Espírito Santo e falavam em línguas. Por quê? Jesus falou assim, ó, primeiro eu preciso ser glorificado, aí vai passar a contagem do homem, tipo assim, né? Ele não falou isso, que aí também é dar o pão, passar manteiga e colocar na boquinha, né? Também. Só deu a introdução. Aí vocês vão contar, aí a gente vai provar quem é que vai esperar, que dos 500 só 120 esperaram, aí esses 120 vão provar que realmente eles acreditaram e querem receber a promessa do céu. Aí eles ficaram lá.
em Jerusalém e ficaram o quê? Aguardando a promessa. Então você vê que Jesus, ele faz o seguinte: primeiro você tem que, ele vai habitar em você. Quando você guarda os mandamentos e crê, ele vai habitar em você. Aí depois ele vai derramar o Espírito sobre a tua vida. Aí a gente vai lá em Atos 2. Por quê? Atos 2 vai falar sobre isso. A gente já conhece o texto, é um texto bem conhecido. Atos 2 versículo 38. Vamos lá novamente? Então Jesus, acharam? Amém? Então veja só, Atos capítulo 2 versículo 38. Olha só o que Jesus ele fala. Jesus não, né? Pedro fala Jesus fala através da boca de Pedro. Versículo 38. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Nós lemos isso a semana passada. Para a remissão dos vossos pecados, e recebereis, olha ele falando, aí você vai receber o dom do Espírito Santo. Versículo 39. Pois para vós outros é a promessa. Para vós outros quem? Quem estava lá aguardando. Quem estava lá aguardando, ele está falando assim, ó, para vós outros é essa a promessa. Vocês que estão aguardando a promessa. Então você vê que Jesus aqui ele está testificando, Pedro está testificando aquilo que Jesus falou. É como se Pedro tivesse falando assim: nossa, verdade, Jesus avisou isso e agora está acontecendo, aleluia. Então ele falou isso, ó. Aí versículo 39, para que pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que estáis longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. E Ele chama as pessoas para ter um encontro com Ele, só que as pessoas muitas das vezes não vêm, preferem um convite para o churrasco, preferem um convite para o shopping, para a lanchonete, mas para ter um encontro com Jesus, eles não querem. Infelizmente esta é a verdade. Então olha só, então Jesus lá em João ele já deu alerta: eu preciso ir para o Pai. Quando eu for para o Pai, vocês vão receber a promessa de Joel, vocês vão receber o Espírito Santo. Então Jesus ele está falando isso. Pedro agora falou, testificou. Ele falou assim: então agora eu entendi, recebi isso daqui que Jesus já falou. O que eu tenho que fazer agora? Pregar o Evangelho. Sabe o que eu acho interessante? Eu não sei se você já prestou atenção, mas os discípulos de Jesus andaram 3 anos e meio com ele. Quantos anos? 3 anos e meio com Jesus. Os discípulos andaram aqui, que foi o ministério dele. E você viu alguma vez desses 3 anos e meio Pedro, João, André, Felipe pregando para alguém? Você vê isso na Bíblia? É isso que eu não consigo entender. Como é que tem igreja que a pessoa vai para o altar sem ter o Espírito Santo de Deus? Como é que a pessoa quer instruir outro sem ter o Espírito? Os discípulos de Jesus que estavam com ele lado a lado, andavam com ele todo o tempo, viam os sinais, os prodígios, as maravilhas, via coisa que nossos olhos não viu. Eles só começaram a pregar o Evangelho depois da descida do Espírito Santo. Sabe o que eu vejo com isso? Porque enquanto você não tem o Espírito Santo em você, para você cair é um pulo, para você cair é fácil. Mas por quê? Porque o Espírito Santo é quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando você tem o Espírito Santo, às vezes você não quer orar, aí você, meu Deus, me ajuda, aí ele já vai intercedendo por você. Aleluia, aí ele já vai intercedendo. E aí, o que acontece? Daqui a pouco você já está no mistério. Mas por quê? O Espírito Santo de Deus. Então,
eu não consigo entender, me desculpe, você que está assistindo. Como é que um ministério coloca alguém no altar, alguém para pregar a palavra, que a pessoa não tem nem o Espírito Santo? Sabe o que eu vejo aí? Interesse. Espera aí, você é influente, você tem muitos amigos, eu vou te colocar no altar para você pregar. Ah, mas eu não sou batizado no Espírito. Não tem problema não, a palavra vai. Me desculpe a franqueza, estou falando de Bíblia. Eu não vi nenhum dos discípulos de Jesus pregar o Evangelho sem antes ter o Espírito Santo de Deus. Até porque, se você vai pregar o Espírito Santo, você vai pregar a palavra de Deus sem ter o Espírito Santo, e uma pessoa cai endemoniada, pelo nome de Jesus, ela até sai, mas a retaliação vem. Por quê? Porque você não tem o revestimento do Espírito de Deus. Entende? E olha só como que isso é importante. Vamos lá em Efésios, você vai passar um pouquinho aí, Coríntios, Hebreus, né? Gálatas, depois de Gálatas, Efésios capítulo 1. Capítulo 1. Efésios capítulo 1. Acharam aí? Efésios capítulo 1. Achou aí? Não achou? Vai pelos negócios aí, pelos níveis. Depois de Gálatas, Coríntios, vai vir 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios. Essa Bíblia também ela é nova, não é muito folheada, é ruim de achar. Então vamos lá, Efésios capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 13. Não, obrigado, já tenho que obrigado. Olha só, Efésios capítulo 1, versículo 13. Olha só o que Paulo ele disse: em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade. Quem que é a palavra da verdade? O evangelho da vossa salvação. Aí, para não ter dúvida, ele fala assim, ó, depois de ouvir a palavra da verdade, mas tem gente que vai falar assim, mas fulano de tal também falou a verdade. Tá bom, concordo com você, tem gente aí até que fala a verdade, tem até algumas pessoas cultas que falam até verdade, mas aí vem Jesus querendo, Paulo sendo bem claro, o evangelho da vossa salvação. Esse evangelho da salvação é só Jesus que pode pregar, só Jesus. Aí ele fala, tendo nele também crido. Olha o que ele está reforçando, você precisa crer em Jesus, crer no Espírito Santo, foste selados com o Espírito Santo da promessa. O que ele falou lá em Atos capítulo 2 versículo 38 e 39? Esperais pela promessa. Aí nesse dia eles foram selados com a promessa do Espírito Santo. Aí olha que interessante que ele vai falar, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da propriedade, em louvor da sua glória. Eu já falei isso aqui outras vezes, tá? Você só pode penhorar algo que é seu. Não, você não entendeu. Oh, aleluia! Ele nos penhorou e nos deixou o Espírito Santo como prova que Ele vai vir te buscar. Meu Deus, uma palavra revelada dessa, eu pensei que vocês iam saltar da cadeira. Porque se eu tenho esse celular e eu não tenho dinheiro, o que eu vou fazer? Eu vou penhorar ele, e se eu não levar o dinheiro, eu não posso pegar mais ele para mim. Aí Jesus vai falar assim, ei, aqueles que creem em mim, eu vou dar o Espírito Santo da promessa, como o penhor da tua herança,
até ao resgate da sua propriedade. Então nós somos propriedade de Deus. E quando é o resgate dele? Quando ele vir buscar a igreja. Então, talvez você não concorde com o que eu vou falar agora, e talvez você nem se preocupe. Quando Jesus vier dos céus, no arrebatamento, buscar a igreja, antes da grande tribulação, o Espírito Santo vai ser retirado da terra. E se ele vem, imagina, você é propriedade de Deus, e ele vai vir te buscar, não vai vir? Quem acredita que ele vai vir te buscar aqui? Que você é propriedade de Deus. Aí quando ele vier te buscar, você acha que ele vai vir buscar, ele vai tirar o Espírito Santo da terra, porque o Espírito Santo é o penhor, é dele, e nós também somos dele. Aí ele vai tirar. Você acha que Jesus ele vai fazer divisão? Vai levar o Espírito e vai deixar você? Vai levar o Espírito Santo? Tem que estar junto. Então, se você não tem o Espírito Santo, me desculpa a franqueza, essa história que alguns falam assim, para ir para o céu é só aceitar Jesus, ser batizado e seguir na caminhada. Realmente, mas vai muito além que isso. Imagina só, isso é preocupante nas igrejas, é preocupante. Imagina se você não tem o Espírito Santo, e a palavra está dizendo que o Espírito Santo é o penhor, e você sabe que o penhor é algo que você está dando como garantia que você vai vir buscar aquilo que é teu. Então Jesus está falando assim, eu vou vir buscar, e quando eu vier buscar, vocês vão. Agora, e quem não tem o Espírito Santo? Vai subir? Quem acredita que vai subir? Isso não é heresia, é Bíblia. Até ele falou, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua. Aí Jesus vai ser glorificado. Mas aí daqueles que não tiverem, o grande dia vai ser uma surpresa. O que tem de igreja cheia, toda preta, toda blackout, para chamar a atenção do shopping, sabe? Para todo mundo ir lá e tal. E tem o Espírito Santo. Tamires me mostrou nada contra, porque Jesus falou assim, certa vez chegaram para Jesus e falaram assim, Jesus, aquele homem não é dos discípulos, e ele está anunciando o Evangelho. Aí Jesus vira para ele e fala assim, deixai, porque quem não é contra nós, é por nós. Jesus está preocupado com a salvação, e a palavra gera a salvação. Só que você está gerando a salvação e não está se preocupado em se aprofundar na promessa, na palavra. Aí beleza, Tamires me falou aí, um exemplo, um cara influente aí, recentemente, quem conhece o Yuji Tamashiro? Então, eu não sei se eu nunca vi, né, assim, nenhuma vez ele demonstrando que tem o selo da promessa, que fala em línguas, que é cheio do Espírito Santo. Aí ele se converteu faz pouco tempo, através do quê? Que o pai dele morreu, é uma perca, mas através da perca Deus ganhou uma alma. E aí Deus está usando ele e aquela Lise Benítez para ganhar um monte de almas. Tamires me mostrou, eles criaram uma célula, está cheia a célula deles, está cheio, a palavra está sendo. Só que no grande dia, eu não sei se eles têm o Espírito Santo, se eles se preocupam com isso, e se eles têm preocupado em anunciar isso para aquelas pessoas que estão em volta deles. Será que as pessoas que estão lá estão preocupadas com o Espírito Santo? Ou estão só assim, é humilde, que palavra linda, igual o Thiago Brunet, coach, a palavra poderosíssima. E o Espírito Santo, onde que fica? E o Espírito Santo? Me desculpa, muitos, é que Jesus, isso daí é que as pessoas não se despertam, mas Jesus já alertou que no final dos tempos ele falou assim que vai vir falsos profetas, falsos cristos, e se possível fora, enganará muito dos que são da fé, e eles não estão se preocupando. Então veja só como é importante. Eu gosto muito desse texto de Efésios, porque quando eu li isso aqui pela primeira vez que Deus me revelou isso, eu falei, peraí, se eu sou o penhor de Deus, se o Espírito Santo é o penhor de Deus, eu sou propriedade, e como prova que eu sou propriedade, Deus me deu o Espírito Santo. Peraí, ele vai vir me buscar. Aleluia, ele vai vir me buscar. Então eu posso ficar tranquilo que se eu tiver o Espírito Santo, ele vai vir me buscar. Agora, se você não tem o Espírito Santo, se preocupa. Olha só, agora vamos lá em Atos no capítulo 19. Vamos voltar um pouquinho.
Hoje eu não sei como é que eu vou fazer para pregar essa mensagem, Santa Ceia ainda, só Jesus pela graça. Olha só. Achou aí Atos 19. Quem achou, diga amém. Olha só que interessante isso. Paulo, a gente sabe que ele teve um encontro com Jesus quando ele caiu do cavalo. Não entendeu, né? Tem momentos para você ter um encontro com Jesus, você vai ter que cair do cavalo, tá? Tem momentos que Deus vai ter que fazer alguma coisa que não vai ser. Porque Paulo, para ter um encontro com Jesus, precisou ficar cego. Ei, não é maldição que eu estou lançando pela tua vida não, tá? Talvez para você ter um encontro verdadeiro com Deus e parar de ficar no lenga-lenga, de brincar, de disse-me-disse, talvez Deus vai ter que tocar na tua saúde para você entender que Ele é Deus. Talvez, porque Paulo matava um monte de crente, perseguia crente. E vou falar a verdade, Paulo, ele era conhecedor da palavra. Sabe por quê? Ele estudou aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um dos que fazia parte do Sinédrio. E o Sinédrio era do povo judeu. E o povo judeu conhecia a Torá. Então você acha que Paulo era qualquer um? Não. Então, mas o que acontece? Paulo só era religioso. Toda vez que se você não tiver, vou falar, Jesus. Se você não tiver um encontro verdadeiro com Jesus, você se torna uma pessoa religiosa. E Jesus, ele não quer pessoas religiosas, ele quer pessoas que acreditam nele, que tenham fé, porque ele falou que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, Paulo teve um encontro com Jesus e Jesus precisou tocar na saúde dele para ele ter. A sorte dele é que Deus tinha um plano na vida dele e logo já enviou Ananias e falou assim: Ei, Ananias, eu vou te enviar um homem. Não se assuste não, eu sei que a fama dele não é boa, tá? Ele mata crente mesmo. Jesus, fala isso não. Mas então, aí você vai colocar a mão sobre ele, aleluia, e você vai abrir os olhos dele e ele vai voltar a ver. Só que quando ele voltou a ver, posso conjecturar? Ele começou a ver não a religião, ele começou a ver Jesus, porque ele foi um homem espiritual depois disso. Aí ele se conscientizou e falou assim: não, eu preciso, agora que eu tive um encontro verdadeiro com... Por isso a gente não entende, porque tem pessoas que Deus precisa levar lá no hospital, lá no leito, lá como eu preguei, eu dei o testemunho outro dia. Tem pessoas que têm uma promessa, sabem do que é certo, e Deus tem que levar lá no vale, lá no fundo do poço, porque não é que não quer vir pelo amor, não quer ter um encontro verdadeiro com Deus. E eu não estou falando nenhuma heresia, estou te provando na Bíblia. Paulo não foi assim? Foi tocado aonde? Na saúde, porque a visão é o quê? Saúde. Foi tocado na saúde. Mas por quê? Para ter um encontro com Jesus. Então, aí, enfim, aí tudo bem, depois que quem tem um encontro com Jesus verdadeiro, não se importa, ele quer saber de pregar o evangelho. Aí Paulo começou a anunciar o evangelho. Ele falou: não quero saber, eu persegui os crentes, tipo assim, aquilo que você planta, você colhe, não entendeu, né? Já que você perseguia os crentes, agora eles vão perseguir você. Eles quem? Os religiosos. Aí começaram a perseguir Paulo, só que ele já tinha um encontro. Quem tem um encontro com Jesus aguenta passar toda e qualquer situação, aguenta passar necessidade. Não estou profetizando que você vai passar, mas você aguenta, e isso não abala a tua fé. Nada abala, não é dinheiro, não é doença, não é nada vai abalar a tua fé, porque você tem um encontro verdadeiro com Jesus. Então, olha só, aí ele chega em Éfeso. Paulo chegou na cidade de Éfeso, e quem sabe a cidade de Éfeso é uma cidade muito religiosa, era muito cheia de deuses. Aí Paulo chega lá, só que mesmo no meio dos deuses ainda tinha os crentes lá, tá? Versículo 19, capítulo 19, versículo 1. E aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ele ali alguns discípulos, é o que eu te falei, é uma cidade cheia de incredulidade, mas ainda tinha discípulo de Jesus lá. Aí ele vai falar, e achando alguns dos discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Aí eles olharam para Paulo assim: quê? Que negócio é esse, Paulo? Que negócio de Espírito? Oxe, o Espírito, que Espírito é esse?
É o texto aí, ó. Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe um Espírito Santo. Vou falar, Jesus, tem um monte de ministério, um monte de igreja aí que nem prega mais o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque as pessoas não estão mais preocupadas com ter o Espírito Santo. E o Espírito Santo, o Senhor Jesus, ele nos deixou para que nós tivéssemos uma vida aqui cheia de autoridade nessa terra. E as pessoas não se preocupam mais. Então ele vai falar assim, ó. Aí, imagina só, vocês conhecem? Eu já falei aqui, um dia tinha mais pessoas aqui na igreja. Eu falei assim: quem aqui tem mais de 5 anos e não sei o que, tem mais de 10 anos e ainda não tem o Espírito Santo? Aí alguns falam assim: não tem. Tava tipo eles aqui, ó, discípulos servindo a Jesus, mas não tinha o Espírito Santo. Só que tinha um detalhe: eles nem tinham ouvido falar, e nós já ouvimos falar. Um monte de igreja já ouviu falar, tem um monte de ministério que já ouviu falar, mas não tem se preocupado com o Espírito Santo. E isso vai fazer toda a diferença no dia do arrebatamento. E antes do dia do arrebatamento, faz toda a diferença na tua vida. Isso, o Espírito Santo, como eu falei, é o que intercede por nós. E ele, na minha concepção, eu sempre gosto de colocar assim: ele é um termômetro na nossa vida. Quando você está se afastando do Evangelho, ele intercede sem você mesmo nem pensar, e vem uma força dentro de você, você se desperta e fala assim: eu preciso buscar mais, porque senão eu vou cair, sabe? Termômetro, a temperatura está ficando gelada, aí você, opa, preciso esquentar isso de novo, preciso jogar brasa aí nessa fogueira para eu, você está entendendo? Aí, só que eles nem tinham ouvido falar do Espírito Santo. Versículo 3: então Paulo perguntou: em que pois